with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she... Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, professora Maria Rosa. E na aulinha de hoje nós vamos fazer retomada, de um assunto que nós já começamos a estudar, que se chama plano cartesiano. Hoje nós vamos trabalhar especificamente, como que nós localizamos um ponto dentro do plano cartesiano, como que nós fazemos isso. Porém, antes, vamos fazer aqui uma retomada do que seria esse plano cartesiano, quais são seus componentes, para a gente ficar bem afiado para quando formos localizar os pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Olha só, a gente sabe, que nosso plano cartesiano, que é também chamado de sistema cartesiano ou sistema de coordenadas, é um plano, formado por dois eixos perpendiculares, ou seja, duas retas numéricas, no qual essas retas numéricas se intersectam, tem interseção em um único ponto, e nesse ponto aqui ela forma um ângulo de 90 graus, porque são perpendiculares. Então, olha só aqui as minhas duas retas numéricas, perpendiculares, e o ponto que elas se cruzam é o que nós chamamos de origem. Aí ele diz o seguinte, isso significa, que no ponto onde essas duas retas se cruzam, um ponto de intersecção, forma-se um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aí ele diz o seguinte, o eixo horizontal, que nós também chamamos de eixo X, ou eixo das abscissas, e nós temos o eixo vertical, ou eixo Y, ou eixo das ordenadas. Então, aqui está nosso sistema cartesiano. O nosso sistema cartesiano ele foi, criado por René Descartes, por isso que tem esse nome de sistema cartesiano. E esse sistema cartesiano é utilizado, para localização de pontos, de objetos, de coisas, em relação às suas coordenadas cartesianas. O que acontece? Um plano cartesiano, quando eu tenho um ponto nesse plano cartesiano, essas coordenadas dadas pelas coordenadas x e y, onde x vai ficar aqui nessa reta x e o y vai ficar nesta reta aqui, y. Então, toda vez que nós falarmos de coordenadas cartesianas, nós vamos sempre lembrar que um ponto é dado por duas coordenadas. A primeira sempre é x e a segunda sempre é y. Então, aqui, eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Aí nós vimos também, que o plano cartesiano ele tem o que nós chamamos de quadrante. O primeiro quadrante é quando tanto x quanto y é positivo, então as coordenadas x e y são positivas. Aí, depois que eu sei o primeiro quadrante, eu venho contando, no sentido anti-horário. Então, anti-horário aqui, esse aqui é o segundo. No segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a coordenada y é positiva. Já no terceiro quadrante, tanto a coordenada x quanto a coordenada y são negativas. E no quarto quadrante, a x é positiva e a y é negativa. Mas por quê? Olhando horizontalmente, nós temos que saber uma coisa. Para a frente do zero, nós temos os números positivos e para trás os negativos. É só lembrar da reta numérica, gente. Agora, na vertical, para cima nós temos os números positivos, para cima do zero, e para baixo os números negativos. Então, quando a gente sabe, as coordenadas de um ponto, já dá para a gente identificar em qual quadrante esse ponto está situado, de acordo com o sinal, da sua coordenada, se é positivo ou negativo, se um é positivo e a outra é negativa, se uma é negativa e a outra positiva, e assim por diante. Dá para a gente identificar, em qual quadrante esse ponto se situa. Agora, vamos passar, para o que interessa nessa aula, que são os pares ordenados. O que são pares ordenados? Ele diz o seguinte, um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada.
A ordem escolhida é a seguinte: o primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Então, o par ordenado ou coordenada é a localização de um ponto dentro de um plano cartesiano, né? E como ele diz, é formado por dois números reais, onde o primeiro número sempre é a coordenada x e o segundo sempre é a coordenada y. Então, quando nós vemos coordenadas, lembra dessa formação aqui, ó, x, y. O primeiro número sempre é a coordenada x e o segundo número sempre é a coordenada y. Ó, vamos observar nesse ponto aqui, esse ponto A. A sua coordenada x, ó, se a gente traçar aqui uma perpendicular, é 2. E a sua coordenada y, ó, é 3. Ele bate lá no eixo 3, no y, e bate no 2 no x. Então, ó, as suas coordenadas são 2 e 3, porque primeiro nós atribuímos o valor de x e depois o valor de y. Então, tendo isso, nós vamos aprender agora como localizar os pontos dentro de um sistema cartesiano. Vamos observar aqui, ó. Olha o que diz. Localização de pares ordenados. Ele diz para a gente localizar os pontos A, B, C e D. O ponto A é o ponto 5, 5. Observa que x é 5 e o y é 5, né? E a gente sabe também que esses dois pontos, né, são positivos. Então, a gente já sabe que o ponto A tem que estar no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Ó. A coordenada x é 5. Eu procuro na minha reta numérica o 5 e traço uma perpendicular. E aí, eu vou lá na minha reta y, né, e procuro o 5 e traço uma perpendicular. Quando eu traçar essas perpendiculares, o encontro delas, né, é onde está localizado o meu ponto A. Agora, vamos lá para o meu ponto B. O meu ponto B tem coordenada x menos 3 e y menos 3. Ou seja, quando as duas são negativas, nós sabemos que já está no terceiro quadrante, né? Então, vamos lá. X é menos 3, então vamos no menos 3, procurar o menos 3, ó. Traço uma reta perpendicular no menos 3. E aí, eu vou lá no y e procuro o menos 3, ó, abaixo do zero. E traço uma reta perpendicular. No encontro dessas duas retas, eu tenho a localização do meu ponto B. Agora, nós vamos achar o ponto C. Observe que tanto x como o meu y é zero. Todas as vezes que eu tiver as duas coordenadas igual a zero, isso significa que esse C ele está na origem. Mas, professor, onde que é a origem do meu plano cartesiano? É justamente da intersecção dessas duas retas numéricas. Então, aqui é o meu ponto C. Agora, vamos aqui para localizar o ponto D. Ele diz que meu ponto D, as coordenadas são 2 e 2, ou seja, positivas as duas. Então, primeiro quadrante, vou lá na reta X procurar o 2, traço uma reta paralela, vou lá na reta Y procurar o 2, traço uma reta paralela. Na intersecção dessas duas, né, eu vou encontrar o meu ponto D. Agora, vamos lá para mais um exemplo. Olha só nesse exemplo tanto, né? Tá aqui o nosso plano cartesiano, ele diz o seguinte: o meu ponto A tem coordenada x igual a 3 e y igual a 4. Então, eu vou lá no 3, ó, traço uma reta paralela, ou perpendicular, perdão. E aí, eu vou lá no meu y, procuro o ponto 4, né? E traço uma reta paralela. Então, ó, no encontro dessas duas retas, uma reta perpendicular, perdão, novamente. No encontro dessas duas retas, eu tenho o meu ponto A. Aí, o meu ponto B, ele está te dizendo que o x é menos 2 e o y é 6. Vou procurar lá no x, primeiramente, o menos 2. Traço uma reta perpendicular. E aí, eu vou lá no y, procuro 6 e traço uma reta perpendicular. Ó, tracei aqui. No encontro dessas duas retas, eu tenho, né, o meu ponto B. Agora, eu vou para o meu ponto C. O meu ponto C diz o seguinte: o meu ponto C, né, o x é menos 4 e o y também é menos 5. Então, eu vou lá no x, ó, procuro o menos 4, traço uma reta perpendicular ao eixo x. E aí, eu vou lá no y, né, procuro o menos 5, traço uma reta perpendicular ao eixo y no ponto menos 5. E aí, no cruzamento, ó, dessas duas retas, eu tenho o que a gente chama de ponto C. Agora, o ponto D, ele diz que o x é 5 e o y é menos 2. Vamos procurar o 5, ó.
5, traço uma reta perpendicular, só que ele diz que o y é menos 2. Se o y é menos 2, eu já sei que essa reta eu vou ter que fazer para baixo, ó, porque o y tá para baixo do eixo. Então, ó, traço uma reta perpendicular no 5 e uma reta perpendicular no menos 2 e encontro o meu ponto D. Agora, vamos para o meu ponto E. Observe o seguinte, o meu ponto E, uma das minhas coordenadas é 0. Acontece uma coisa bastante interessante, gente. Quando uma das minhas coordenadas são zeros, isso quer dizer que o ponto está sobre um dos eixos, ou sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Se o ponto que for 0 for a coordenada y, isso significa que o ponto está sobre x. Se a coordenada que for 0 for a coordenada x, isso significa que o ponto está sobre o eixo y. Então, vamos lá, ó. É 3 e 0. Quem é que é 0 aqui? É o y, né? Então, isso quer dizer que esse ponto está sobre o eixo x. Mas em que lugar, professor? Ó, no ponto 3. Então, ponto 3, a gente vai lá, ó, e marca o ponto E. De mesma maneira, o ponto F. Só que agora, no ponto F, quem é a coordenada 0, né? Perdão, é o ponto x, é a coordenada x. Então, ele está sobre o eixo y. Em que lugar, professora? Lá, ó, no 4. Então, eu vou lá no 4 e marco o ponto F. De mesma maneira, o ponto G. O ponto G, quem é 0? É o y. Então, ele está sobre o eixo x. Em que ponto? Lá no menos 3, ó. No menos 3, aqui, ó. E o H, quem é 0, é o x. Então, ele está sobre o eixo y. Em que ponto? Lá no menos 3. Então, ó, abaixo do 0, eu tenho aqui o H, menos 3. Agora, vamos fazer esse exemplinho aqui bastante simples para a gente fechar com chave de ouro, né? Ó, vamos lá, eu quero que vocês trabalhem comigo. Ele está dizendo que o A, o X é menos 4 e o Y é 4. O que eu faço primeiro? Vou lá no meu X sendo menos 4, traço uma reta perpendicular. Vou lá no meu Y sendo 4, traço uma reta perpendicular. No encontro delas duas eu tenho o meu 4, ó. Então, toda vez, ó, olha para o Y, se o Y é 4, eu sei que eu não vou traçar essa reta para baixo, porque ele não tá, o meu Y tá para baixo, o meu Y tá para cima, né, não é positivo? Então, ó, eu traço uma reta para cima, uma reta perpendicular para cima. Então, ó, para cima, e aí eu venho no 4, ó, que é na outra coordenada, e traço a minha reta perpendicular. Vamos lá para o B. O X é 1 e o Y é menos 1. Então, se o Y é menos 1, eu vou traçar essa reta para cima? Não vou, porque para cima eu só tenho pontos positivos de y, eu vou traçar para baixo, né? Então, eu traço a minha reta perpendicular em x para baixo, no 1, né? E aí, eu vou lá no menos 1 e traço minha reta perpendicular também. No encontro dessas duas retas, eu tenho o meu ponto B. O meu ponto C, o x é menos 2, o meu y é 2, então eu vou traçar para cima ou para baixo? Isso mesmo, para cima, porque se meu y é 2, é positivo, eu tenho que traçar para cima, porque no eixo y só tem números positivos para cima. Então, vamos lá, ó. Traço uma reta perpendicular para cima no menos 2 e vou lá no 2 no meu eixo y e trato uma reta perpendicular. No encontro dessas duas retas, eu tenho o meu ponto C. No meu ponto D, né, o x é 3, só que meu y é menos 3, então eu vou traçar para cima ou para baixo? Isso mesmo, para baixo, porque, ó, o meu y tá para baixo, ele é negativo, então ele tá para baixo do eixo. Então, vamos lá traçar uma reta perpendicular para baixo. E aí, eu vou lá no meu 3, ó, e faço uma também perpendicular. No cruzamento delas duas, eu encontro o meu ponto D. Então, gente, é bastante simples a localização de pontos. Basta você saber qual é a coordenada x e qual é a coordenada y. Atentando-se sempre, né, para a formação do plano cartesiano, o eixo horizontal, o eixo vertical, atentando sempre para os quadrantes, atentando também, né, para a questão de quando uma das duas coordenadas é 0. Mas isso vocês vão tirar de letra, treinando aí com as questões propostas para vocês. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!